Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí, tudo certo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, eu quero estar comentando acerca de dois assuntos. O primeiro é um react, né, cara? Um react lá no canal do Alan dos Panos, que lançou um vídeo falando Deltan cassado, a culpa é de quem votou nulo, né? Mais uma vez vamos falar acerca da cassação do Deltan Dallagnol, né? Que não só do Deltan Dallagnol, mas também da questão do Léo Lins, que essa semana o assunto foi este, cara. E é importante tocar nesse assunto. E não só isso, como também eu quero comentar acerca do Danilo Gentili, que ontem em suas redes sociais postou um vídeo, né? E, cara, eu tô preocupado com o Danilo Gentili, cara, sinceramente. Se chegaram do Léo Lins, vão chegar do Danilo Gentili, cara, e nós vamos comentar acerca da fala dele. E antes de entrarmos no assunto, eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, tua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir este vídeo, dá uma força nos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda, não é, cara? Então, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, e eu acho que vai ficar, vamos diretamente ao vídeo. Tudo pronto? Vamos estar reagindo aqui em 1, 2, 3 e... Vamos lá. Play! Vai, meu filho! Play! A, B, C, D, F foi no segundo trem. E aí, seus mitos, tudo bem com vocês? Agorinha. Deltan foi cassado. Aí você pensa, os patriotas vão ficar revoltados com o PT. Errado. Nicole e sua turma dedicaram maior parte do tempo culpando os nulos e abstenções. A culpa é da gente, e simultaneamente, votaram junto ao PT em apoio à PEC da anistia, que isenta os partidos políticos de sanções, na sede de cobrar quem não votou no mito covarde. Não perceberam que 3 dos 7 ministros que votaram contra o Deltan foram colocados lá pelo mito. Ah, foi. Eu acredito. É isso que temos para hoje. Já capricha no like, ative Mas a o maioria do sino. gado imundo Senão não o sabe Bozo disso, volta. né? Há alguma divergência? Já Proclama o não. resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos Cabecinha de ordinários ovo. para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal. Você tá falando sério? Comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. Ih, rapaz. A Nicole, a chupetinha aí, ó, falando merda. A sociedade brasileira, e esse segmento mais à direita, perdeu a criticidade. E hoje a gente está nesse lugar que nós estamos, por muitas vezes, não sendo culpa daqueles que apontaram o erro no meio de um processo político que aconteceu no ano passado, mas sim com dados que o Mano trouxe. Como é que pode 3 ministros indicados pelo Jair Bolsonaro votarem favoravelmente a essa cassação? Uma boa história, homem! Essa mesmo. Olha aí os caras aí, ó. Os caras colocaram lá petistas da PGR e ainda acham que o cara é contra o PT. Ou seja, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Olha só, olha lá. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Ou seja, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Olha que legal. Olha lá. Estava em 2019, faltavam poucas semanas para eu indicar o PGR para o Senado, e um ajudante de óleo trouxe o telefone e falou: Deltan Dallagnol quer falar contigo. Eu falei: não vou falar com ele. Porque eu não queria falar com ele, nunca tinha falado antes, por um motivo muito simples. Ele queria uma audiência comigo. Porque ele era, no momento, o cotado nas mídias sociais como ir para o PGR, né? A pessoa certa para o PGR, como naquele momento também a pessoa certa para o Supremo seria Sérgio Moro. E se eu tivesse audiência para ele, com toda certeza, eu não ia indicá-lo para a PGR, mas ele ia sair com uma história pronta.
Eles faziam por ocasião de alguns depoimentos, por ocasião da Lava Jato. Escreviam o depoimento e chamavam o cara para assinar. E ia falar o quê? Que eu teria feito uma proposta indecorosa para ele, para salvar aí um amigo, um parente. E então, como ele não aceitou o Deltan Dallagnol, ia me acusar do quê? De parcial. E outra coisa, na Vaza Jato, eu tenho comigo, nós conseguimos oficialmente muita coisa, tá? Os procuradores, né, por ocasião do segundo turno, E o Nicole ali, ó, com o bracinho ali, ó. votou em mim ou no Haddad? Votou no Haddad. Em dados momentos, né, eles descobriram quem é que vazava as informações, a pessoa que vazava as informações do COAF, tá, para a imprensa. Tá, e tem lá o KKK, o pessoal rindo, procuradores da Lava Jato, do Moro, rindo dos vazamentos do COAF, do meu nome, da minha família, para a imprensa. Tá aí a Vaza Jato para bem demonstrar tudo isso aí. Mais ou menos. Hoje, o sistema de corrupção, os corruptos e os seus amigos estão em festa. Gilmar Mendes está em festa. Aécio Neves está em festa. Eduardo Cunha está em festa. Por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai também quando eu fudesse o Moro. Mas esse jogo de aceitar que o Lula fosse solto com a maior tranquilidade do mundo, não, isso é jogo político, isso aí, eu avisei tudo isso quando o Tessalino estava em Brasília. Eu avisei, olha, isso aqui é um absurdo. Porque eu ouvi, ninguém me contou, eu tava ali vendo os militares falando assim, não, mas vai ser bom, presidente Bolsonaro, porque agora você vai vencê-lo na urna, vai calar a boca dessa esquerda. Não foi assim que aconteceu. Finalizando, por mim, se eu fosse pensar politicamente, é muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista. E acabou revivendo um sentimento anti-Bolsonaro, né? Não, é muito pelo contrário. Mas o pessoal vai. Ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo, quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é para ser verdadeira. A questão de delação premiada. Quem está aqui no poder, que a gente começa a ver as coisas... Cara, eu vi essa música quando era moleque. Tem cara que delata de acordo com orientação. Delata o João. Não tem nada a ver com isso. Ele delata para criar um clima. Depois não comprova-se nada. E... faz o L aí, moço! Né? Faz o L! Até acontecer com o dia consigo algo parecido. Quem nunca sofreu uma acusação injusta? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para receber os novos vídeos. Obrigado pela audiência. Isso, queijo é suíço, mas que fedor. Tá aí, ó. O Bolsonaro falou, se tiver que libertar o Lula, que liberte, é tudo que se acusa. Ou seja, o cara nem de falar que, não, pode libertar o Lula, ainda sua prerrogativa dele talvez ser inocente das acusações da Lava Jato. Então, aí ó, você aí que é bolsonarista aí e fica falando pra quem votou no Lula fazer o L, quem fez o L ali agora foi o Bolsonaro. Responde alguma coisa, ô gado imundo, safado. Não, e o negócio é o seguinte, cara. O que está acontecendo no Brasil nesses últimos dias, o que está acontecendo no Brasil é uma coisa, cara, que não aconteceu nem mesmo. Carro da promoção no mercado. Só aparece quando eu vou gravar. Um minutinho. Cara, tá tendo uma guerra aqui de promoção, cara, que são 2 carros. Agora não é só um, são 2. É o carro do supermercado Maravilha e o carro do supermercado Cidelândia. Os 2 estão passando ao mesmo tempo, velho. É uma coisa...
É concorrência, cara. É livre iniciativa, é livre mercado, é concorrência, cada um ganha seu pão. Então vamos voltar aqui ao assunto, né? Como eu estava falando, o que está acontecendo atualmente no Brasil é uma coisa que não aconteceu nem na época dos militares, velho. Nem na época dos militares. Cassação do... Não só essa questão da cassação do Dallagnol, cara. Nós tá vendo um monte de bolsonarista aí querendo cobrar o pessoal do MBL, ou de quem votou nulo. Ai, viu, não votar do Bolsonaro? Aconteceu essa questão. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, cara? Porque além de... Cara, esse negócio que tá me tirando a concentração. Porque além dessa semana, a gente vê a cassação do Dallagnol, e os bolsonaristas querendo falar, viu, não votando do Bolsonaro, faz o L. A gente também viu o quê? A cassação do Léo Lins. A cassação do Léo Lins, que por conta piada, o cara não tá podendo sair. Cara, não tá podendo sair de São Paulo, velho. Ou seja, com... Ó, tá vendo, cara? Tá difícil eu falar aqui, mano. Aí o que acontece? Porque o tempo todo eu tô ouvindo o negócio, que tá me tirando a concentração. Ou seja, o Léo Lins não tá podendo nem sair de São Paulo, velho. Por quê? Porque contou piada. E essa censura, cara, isso é uma coisa que não acontecia nem na época da ditadura. Por quê? Porque por mais que eu venha um monte de esquerdista falando, ai, que na época dos militares, na época da ditadura, a gente sofria censura. Sofria censura, mas você tinha Tropicália. Sofria censura, mas você tinha festival de música. Você tinha Trapalhões. Você tinha Chico Anísio, sabe? Ou seja, que censura é essa que você pode falar o que quiser? Ah, mas acontece que teve muita gente perseguida. Meu filho, época de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética se bicando, quase mergulhando a guerra, mergulhando o mundo numa guerra nuclear. E jura que você vai querer, num país alinhado aos Estados Unidos, querer defender a ideologia comunista, que ao longo do século XX matou mais de 100 milhões de pessoas? Jura, meu filho? Cara, e nota. Se naquela época você defendia o comunismo e ao mesmo tempo você estava assaltando gente na rua, roubando bancos, explodindo trens, sequestrando embaixadores, pra mim o cara que se ferre mesmo. Tem que se ferrar, porque criminoso é isso mesmo, meu filho. Tudo em prol da democracia. E hoje, em prol da democracia, né, deputados eleitos estão sendo caçados sem ter a menor justificativa. Ah, não, caçar o Dallagnol? Beleza, quando é que vão caçar os políticos de esquerda? Me fala aí, o Boulos que invade a casa dos outros, hein? Quando é que vão caçar aí, por exemplo, o Haddad? Quando é que vão caçar aí outros deputados aí que estão com o rabo muito mais sujo? Vou caçar eles? Não, vou caçar o opositor do governo. Isso é perseguição política. Aí a mesma coisa que está acontecendo com o Léo Lins, né? Que contou uma piada, essas coisas assim, mas porque a piada não se encaixou debaixo do que essa turminha lacradora quis, vou lá e censurar o cara, não é? E ontem, cara, e ainda de tudo, tem esses caras bolsonaristas aí, né? Que assim, ao invés de se aliarem para fazer uma oposição ao governo, não, ataca aqueles que discordam deles, mano. Cara, na guerra, uma coisa que você tem que entender na guerra, se você tá lutando contra o seu adversário, contra o seu inimigo, e aparece uma ameaça maior, que representa uma ameaça maior entre você e o seu inimigo, qual é a coisa mais inteligente a se fazer? Bom, eu já estou lutando com esse cara aqui. Apareceu aquela ameaça maior. Vou eu lutar contra dois ao mesmo tempo? Não. O que eu faço? Vou me aliar pelo menos a um dos dois? Vou me aliar a um dos dois para derrotar para derrubar um dos meus inimigos. Aí mais tarde, ou a gente vira amigo, ou então aí fica a luta mais justa, um contra um. Cara, isso é estratégia. É tipo igual a Segunda Guerra, meu filho. Você acha que Estados Unidos e União Soviética se bicavam? Claro que não, eles se odiavam. Mas para derrotar os inimigos do eixo, foi Estados Unidos e Inglaterra se uniu à União Soviética para derrotar o bigodinho ridículo lá. Né? Mas não é uma coisa que a gente está vendo aqui, cara. Não é uma coisa. Porque para essa seita bolsonarista
defender lá o seu minto, o que acontece? Ao invés de serem assim, mais coesos, falam, não, vamos nos unir a esses caras aqui para fazer oposição ao Lula, a esse governo que realmente está sendo censurador, não, vamos criticar os caras que discordam da gente. Ontem, cara, o Danilo Gentili, né, porque eu tô meia hora que ele entrar nesse assunto, ele fez uma publicação lá no Instagram dele, cara, completamente na pá virada, completamente indignado, com razão, porque o Danilo Gentili é humorista. O que fizeram com o Léo Lins, uma hora vai chegar nele, porque o Danilo Gentili é uma pessoa da qual muitos esperam que ele venha se candidatar em 2026. E ele fez um vídeo completamente pau na vida, tá entendendo? Completamente pau da vida, aonde em seu vídeo ele deixou bem claro, ó, tá vendo essa lei da censura aí, tudo isso que o Lula tá fazendo? O Bolsonaro também ia querer fazer. Porque ele chegou lá ontem falando acerca de uma menina chamada, menina cacete, uma deputada chamada Tia Eron, tá entendendo? Tá lá, Danilo Gentili pontua que lei de autoria de Tia Eron proporcionou censura a humoristas. E o Danilo Gentili é uma pessoa que pode falar isso. Ele tem autoridade para falar isso, porque o Bolsonaro censurou o Danilo Gentili. Ano passado, por exemplo, ano passado, chegou lá o deputado Raspatoba, né, então, que para ganhar uns pontinhos lá com o eleitorado Bolsonaro, criar uma cortina de fumaça, criou lá que o filme do Danilo Gentili, como o seu pior aluno da escola, é uma apologia à pedofilia, sendo que na verdade o filme é uma crítica. Não, Romulo, mas acontece que teve lá a cena do diretor. O diretor era um vilão, seu miserável. Era um vilão, não era o herói, o mocinho, o coadjuvante, era um vilão. Então isso significa o quê? Que se eu fizer um filme da Segunda Grande Guerra e colocar o Hitler lá como vilão do filme, quer dizer que eu sou nazi ou imbecil? Se eu fizer um filme de terror, se eu fizer um filme slash, onde o assassino com uma faca persegue a protagonista, quer dizer que eu tô fazendo apologia ao genocídio, ao assassinato, seu imbecil, né? E o Danilo Gentili, cara, ele falou umas coisas lá que é verdade, coisas às vezes que chega até a doer na alma, mano, né? Igual por exemplo, uma das falas dele diz assim, ó, entendeu? Sabe quem criou a lei? Essa pessoa aqui, Tia Eron. Sabe quem ela era? Secretária de quem? Lê aí, pontinho. Sabe quem votou a favor dessa lei, que hoje está fazendo isso com o comediante bolsonarista? Antes de você vir escrever faz o R, agora aguenta a ditadura do Lula, aguenta a ditadura do Lula. Sabe quem votou nessa lei? Tá aqui, Eduardo Bolsonaro, Carlos Zambelli. Aí está. Aí este atual presidente sancionou. Então percebam que não é um caso do Lula contra Léo Lins. É um caso do Estado contra o indivíduo. Fecha aspas, porque tudo é teatro. Disse Gentili na postagem realizada desta quinta. Ao citar quem sancionou, quem criou a chamada lei antipiada, entre aspas, né? E quem aprovou, Danilo Gentili diz que tanto bolsonaristas quanto lulistas usam seus apoiadores como massa de manobra. Abre aspas. Vocês acham que Eduardo Bolsonaro sabe alguma coisa de Bíblia? Entendeu? Eles usam vocês, entre colchetes evangélicos, como massa de manobra, da mesma forma como progressistas, o PT, o Lula, usam negros, usam gays. Fecha aspas, comparou. E o que ele falou é verdade. E quando ele falou dos evangélicos, cara, eu que sou evangélico, me deu até vontade de querer chegar para ele e falar assim, ô Danilo Gentili, é o seguinte, não são todos os evangélicos que apoiam o Bolsonaro, não. Eu sou evangélico e não apoio. Muitos evangélicos já acordaram para isso há muito tempo, antes mesmo das eleições, não é? E não só isso, não são todos os negros que apoiam o Lula, não são todos os gays, feministas, lésbicas e outros que apoiam o PT. Não, mas infelizmente nós sabemos que uma boa massa é enganada. E infelizmente muitos evangélicos ainda acreditam desse desgraçado. Então por mais que eu quisesse falar alguma coisa, eu tenho que dar razão a ele.
Né? Eu tenho que dar razão a ele, porque os cristãos, e quando eu falo cristão, estou falando tanto evangélico quanto católicos, os cristãos deveriam ter sido os primeiros a criticar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro usou o nome de Deus. Usou o nome de Deus para se eleger. Mas o que acontece? A cada merda que aquele desgraçado fazia, ele chegava e falava, Deus, pátria, família. Aí vem um monte de imbecil falando assim, ai, Bolsonaro é o escolhido de Deus. E eu respondo, Saul também foi escolhido de Deus. Vai na história do Saul como terminou. Saul também foi escolhido de Deus. Judas também foi escolhido de Deus. Então assim, cara, o que está acontecendo aqui nesse país, cara, é uma coisa que, cara, é uma coisa bestial, velho. E nós estamos vendo aí, cara, deputado sendo Tandalagnol sendo caçado injustamente, e logo vão querer chegar no Kim Kataguiri. Estão aí censurando o Léo Lins e logo vão querer chegar no Danilo Gentili, né? E aí esse gado imbecil bolsonarista, ao invés de se aliarem àqueles que fazem oposição ao Lula, não. Vão lá e criticam. E a grande verdade é o seguinte, bolsonaristas e petistas são dois lados da mesma merda. E o pior é o seguinte, os bolsonaristas, desde o dia 8 de janeiro, com aquela invasão lá de Brasília, só estão dando munição para a esquerda poder aprovar essas coisas. Uma PL 2630. Só estão dando motivos. Porque agora, cara, qualquer manifestação que a direita quiser fazer, a esquerda vai falar, ah, tá vendo, ó, manifestação bolsonarista, né? Se fizer amanhã ou depois uma manifestação cujas pautas sejam democracia, liberdade de expressão, contra a censura, só isso. Uma pauta, uma manifestação só com isso. Liberdade de expressão, contra a censura, contra a PL 2630, só isso. Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer uma meia dúzia de imbecil lá com camiseta do Bolsonaro, levantando para quê? Que ele diz assim, ó, queremos ditadura militar. Se aparece isso, vai esses desgraçados aí, a Nicole Ferreira, a Nicole Chupetinha e o Eduardo, focar naquela meia dúzia no meio da multidão querendo a pena, que não tá pedindo isso, depois falando assim, ó, tá vendo? Sou a favor da ditadura. Cara, tá uma droga aqui nesse país, cara. Eu já falei, mano, a salvação desse país não vai vir por meio do homem, tá? Para de querer colocar a tua esperança em político, para de querer se colocar a tua esperança no homem, tá? Porque a gente tentou fazer isso em 2018, aí eu te pergunto, o que este homem fez em 4 anos de governo dele? Te respondo, bosta nenhuma. Só deu permissão para que o Lula voltasse. Mas o vídeo já está longo, já está mais de 23 minutos. Deixa aqui seu comentário o que você acha acerca disso tudo. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique da paz. Tinha muita coisa que eu poderia falar mais, mas senão vai ficar mais de meia hora de vídeo. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique da paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente desde o dia de hoje. Até. Tchau e boa sorte no apocalipse, porque o apocalipse já começou. Fui!